Vamos falar um pouco de polêmica hoje? Vamos falar do caso do Léo Lins? Bem, primeiro, esse aqui não é um vídeo pra ficar falando de polêmica ou dar uma opinião rasa, sem embasamento nenhum, falando tem que ser preso, não tem que ser preso. O vídeo de hoje tem como objetivo analisar o poder que a sua comunicação tem de ser usada como arma e o impacto que o que você comunica pode ter na tua empresa, nas pessoas ao teu redor ou na cultura local. Pra quem não sabe do caso, tá? Em primeira instância, o comediante Léo Lins, ele foi condenado a 8 anos de prisão e quase 2 milhões de multa. E aí, por causa disso, começou-se a levantar um debate sobre o limite da liberdade de expressão. Alguns começaram a falar sobre o limite do humor, o que é piada, o que não é. E dentro desse escopo, a gente vai poder entender você como na tua empresa, na tua família, no ambiente que você vive. Como que o caso do Léo Lins pode ajudar você a aperfeiçoar sua comunicação e principalmente a entender como essas palavras podem ter consequências, mesmo que você ache que elas são injustas. Prazer, meu nome é Michael Dias, esse aqui é mais um Daily Vlog e hoje a gente vai entender como as palavras podem te enaltecer ou acabar com você. Vamos lá, primeiro entender no caso do Léo Lins, por que essa polêmica aconteceu? Ele é conhecido por fazer piadas ácidas, ou humor negro, como algumas pessoas chamam. Então, ele é conhecido porque no seu show ele zoa todo mundo e faz piadas pesadas com qualquer assunto. De minoria, abuso, pedofilia, racismo, com tudo, ele realmente faz piada com tudo dentro do show. Dos lados do que defendem o Léo Lins, as pessoas argumentam que as pessoas estão pagando para estar presentes naquele show. Logo, ele cria um show, o nome do show é perturbador e ele explica que o objetivo dele realmente ali é fazer um humor mais ácido, as pessoas pagam pra isso. Da outra linha, as pessoas dizem que isso não é piada. Então começa ali o fiscal de piada pra entender realmente porque não, o que ele diz não é piada, porque não é engraçado e fica um debate entre esses dois lados. Mas eu queria levar esse debate para algo um pouco mais profundo, que é o seguinte. Primeiro, perante o nosso, por assim dizer, parte jurídica do Brasil, sempre foi conhecido o animus jocandi, né? Que seria que quando você está fazendo uma piada, você não tem a intenção de cometer um crime. Diferente de quando você está assaltando, matando outra coisa, ou de separar alguém na rua e chamar o cara com alguma ofensa racista ou algo do tipo. Então, só por isso aí, não faz sentido prender um comediante. Tá? Então, aqui emitindo minha opinião pessoal, não faz sentido prender um comediante por um personagem que ele está assumindo dentro de um show. Mas o debate que se leva aqui é um debate que realmente é relevante, sobre até que ponto a sociedade pode reagir a uma determinada coisa que foi dita por alguém. Por exemplo, dentro do espaço do show ali do Léo Lins, onde ele faz as piadas dele, realmente as pessoas pagaram pra ver lá. Mas a partir do momento que ele publica isso na internet, outras pessoas que não gostam e não tem nada a ver com isso vão ser impactadas por essas piadas. Se isso é bom, se isso é ruim, se isso é lícito ou não, é um debate que precisa ser feito. Tem plataformas que não permitem que esse tipo de piada, imagem ou coisas assim sejam veiculadas. A plataforma teria o direito de tirar esse tipo de conteúdo do ar? Você tem o direito de boicotar um show com o qual você não gosta? Tá pleno. Pleno, assim, é pleno hoje que você tem o direito de fazer isso. E trazendo isso para o escopo empresarial e principalmente para o escopo do impacto que essa comunicação tem, às vezes a gente confunde o nosso direito de falar algo com o nosso direito de não colher as consequências disso. Óbvio, deixando evidente aqui, não significa que o Léo Lins tem que ser preso nem nada disso. Tá? Deixando isso aqui de lado. Mas na nossa vida, às vezes, a gente acha que tem direito de dizer qualquer coisa e que as pessoas são obrigadas a engolir. Mas a forma que as pessoas vão reagir a uma informação, a gente tem que levar em conta a cultura que a gente vive. A gente tem que levar em conta como as pessoas podem reagir a isso e que reputação a gente quer ter. No caso do Léo Lins, ele realmente quer ser o defensor da liberdade de expressão. Ele aceitou bater no peito e, apesar de fazer piadas muito pesadas num país em que a gente sabe que não tem segurança jurídica nenhuma, ele seria perseguido e iria sofrer isso. Então, ele está arcando com as consequências. Óbvio que fora assim de magnitude, com uma consequência muito mais alta do que deveria, com certeza. Mas trazendo para você hoje, talvez que trabalha numa empresa, será que você tem o direito de falar o que você quiser, da forma que você quiser, seja numa forma de piada, ou até mesmo um determinado assunto, e achar que as pessoas não têm o direito de te boicotar? Ou até mesmo de tirarem você numa posição de liderança por causa disso? Nós devemos entender que a partir do momento que a gente está predispondo a falar, a gente também está se predispondo a ofender. E a partir do momento que você está predisposto a ofender, você também está predisposto a colher as consequências daquilo que você fala. Eu, por exemplo, trabalho com comunicação e oratória. Dependendo da opinião que eu manifeste nesse vídeo, eu tenho que estar preparado para repercussão, seja de haters, seja de pessoas que concordam ou discordam comigo sobre um determinado assunto. Eu tenho que bater com isso no peito. A vestimenta que eu uso, a forma que eu falo, a forma que eu me posiciono, querendo ou não, eu tenho um nível de responsabilidade pela visão que as pessoas vão ter de mim, pela forma que eu falo.
Novamente, eu não sou comediante. Comediante tem lá o Ânimos Jocante, tem a realidade lá do Léo Lins, ele criou essa reputação. E hoje ele tá colhendo a consequência por fazer piadas desse tipo num país que não tem segurança jurídica e que já tinha um histórico de como lida com esse tipo de piada. Da mesma forma, você que é empresário, que é vendedor, você tem que ter muito cuidado com o que você comunica e principalmente o como você comunica, porque você também tem um nível de responsabilidade em como outra pessoa vai interpretar isso. Eu já vi muitos influenciadores aqui falando assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você interpreta. Mas a partir do momento que você tem seguidores, a partir do momento que você é uma figura numa posição de autoridade ou você está vendendo um produto, a forma com que as pessoas interpretam o que eu disse influenciou na sua reputação, influenciou na reputação da sua empresa. Recentemente, por exemplo, a gente teve lá, como que era o nome do carro que mudou a forma de propaganda? Deixa eu pesquisar aqui, peraí. Propaganda Jaguar. Tivemos a propaganda Jaguar, que mudou completamente o posicionamento da marca. Acenou mais pro público LGBT, conceito diferente e tal. E foi rechaçado. Eles ousaram querer fazer uma propaganda diferente, mas eles comunicaram com um público que não tem nada a ver com quem compra um Jaguar. Sofreram um boicote. Assim, destruíram o posicionamento da marca nas redes sociais. Ah, tá errado? Não! Eles escolheram a consequência pelo tipo de comunicação que eles decidiram ter. A gente precisa entender que a gente não vive num mundo de conto de fadas, em que simplesmente a gente pode falar qualquer coisa e simplesmente torcer para que as pessoas tenham o mesmo ponto de vista da gente. Você tem que levar em conta a cultura onde você tá, com quem vai te ouvir e como você tá transmitindo essa informação. Se você chegar no Japão e ser ultra extrovertido igual você é aqui no Brasil, meu amigo, as pessoas vão te julgar, olha lá o brasileiro, olha lá o extravagante. A cultura lá é diferente. As pessoas interpretam de forma diferente. Se você chega numa igreja e começa a contar uma piada suja, as pessoas vão te expulsar de lá, porque lá não é o ambiente. O próprio Léo Lins fala bastante. O humor não tem limite. O ambiente tem. Então, pegando essa própria fase do Léo Lins e trazendo para nós individualmente hoje, será que você tem condição de bancar o que você diz? Se você não tiver, você vai ter que se autocensurar. Você tem que tomar cuidado com o que você diz ou como você diz. Se você tem uma posição em que você é visto por outras pessoas, que se influencia nas vendas da sua empresa, você precisa ter prudência, precisa ter bom senso. O que eu vou dizer, como eu vou dizer. Às vezes tem pessoas em posição de liderança que gritam, humilham um funcionário. Você vai colher as consequências disso. A gente tem que parar de achar que a gente pode falar o que a gente quiser sem ter nenhum tipo de punição. Esse tipo de liberdade de expressão irrestrita nem nos Estados Unidos existe. Até lá, comediantes e outras pessoas também sofrem as consequências pelo impacto na sociedade que causam aquela piada. Então, dizendo a minha opinião aqui sobre o caso do Léo Lins, acredito que a pena realmente foi excessiva. 8 anos, ainda mais prisão por causa de um comediante. Isso não faz sentido. Agora, a repercussão que as piadas teve ao ser publicada na internet são legítimas. Ele tirou do ambiente do show e colocou no ambiente de pessoas que podem não gostar. Então, alguém criticar, falar mal, tá no pleno direito dele. E eu trago a discussão para você que está assistindo esse vídeo, que talvez queira uma opinião inflamada, de reflita. Será que hoje você acredita que tem que falar o que você pensa, falar o que você quer e achar que os outros têm que reagir da forma que você esperava? Porque se sim, você tem que mudar seu ponto de vista sobre comunicação. Aquilo que sai da sua boca, aquilo que você fala, pode ter impactos que você nem imagina. E você vai ser responsável pelo impacto que você gerou. Seja pela cultura, seja pela forma. É claro que você não tem como obrigar a pessoa a interpretar da melhor forma, mas você vai ter que se explicar, você vai ter que dar detalhe. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo dando todos esses pormenores, para você entender que a partir do momento que você fala algo, que uma palavra sai dessa boca, você se torna responsável por aquilo que você disse. Gostaria de encerrar esse vídeo com uma frase que a minha professora Patrícia de português me disse quando eu era bem mais jovem, estava na escola. Você é senhor do que cala e escravo do que você fala. A partir do momento que você se cala e você pensa antes de falar, pensa na repercussão que algo vai ter, você se torna senhor daquilo. Agora, a partir do momento que isso sai da tua boca, você se torna escravo daquilo que você disse. E a gente nem faz ideia do por quanto tempo a gente pode se tornar escravo disso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Se você gosta que eu imite opiniões sobre assuntos diversos, assuntos do dia a dia, comenta aqui se você quer que eu continue dando opiniões e mostrando como isso impacta a sua comunicação, ou se você simplesmente quer que eu só dê dicas de oratória e comunicação, tá bom? Então, meu conteúdo vai se adaptar ao meu público, vai se adaptar ao que você quer ouvir. Afinal, é vocês que pagam minhas mentorias, vocês que compram meus cursos. Então, embora esse canal é meu e eu falo o que eu quiser, eu levo muito em conta aquilo que vocês gostariam de assistir. Vejo vocês no próximo vídeo.